Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite aos produtores. Boa noite aos técnicos, aos colegas de trabalho. Hoje nós vamos falar de um tema, tá, muito importante. Então eu quero agradecer novamente, depois de um certo tempo aí, que nós nos vimos nas tais rodas de conversa que a Cravil faz. No ano passado nós fizemos 3 ou 4 rodas de conversa, foram um sucesso, sempre transmitindo muita informação, né? Hoje, em virtude da pandemia, a gente não consegue mais nos encontrar pessoalmente, mas eu acho que hoje um exemplo clássico é o nosso canal do YouTube, hoje que tem muita informação carregada, tá? Então, já deixa o like de vocês aqui, começa a seguir o canal, para que a gente sempre tenha essa interação, hein? É muito bom para a Cravil, né, ter esse contato, né, com os produtores, em geral, do Alto Vale, do Itajaí. Tá? Então, hoje nós vamos falar, né, o ano passado nós tivemos uma Covid no Brasil, porém nós tivemos mais ou menos uma Covid no milho. Nós vamos abordar um pouquinho sobre um grande problema que temos na região, eu acho que não só a região, isso foi a nível de Brasil, né, sobre cigarrinha do milho. Mas para começar o evento, esse bate-papo de conversa, eu queria chamar na tela, né, para dar as boas-vindas aí o presidente da Cravil, o seu Harry Dorff. Boa noite, Gentil. Boa noite, Neymar. Boa noite, Aline, que está na retaguarda, com a equipe de retaguarda aí. Boa noite, Leandro, que vem contar alguma coisa para nós sobre manejo de pragas de milho. Leandro, que é da IPAGRE de Chapecó. E boa noite à família associada da Cravil. É sempre uma preocupação quando aparece algo estranho em nossas lavouras. E dessa vez foi mais do que estranho. Batizaram de Covid, mas eu acho que é mais complicado, porque até então nós não conhecíamos esse tipo de praga, ou conhecíamos muito pouco, que é a cigarrinha. E nós precisamos tomar providências urgentes, porque senão os prejuízos se acumulam e pós-safra nós vamos ter, então, a colheita do prejuízo. E nós temos que ter a colheita de resultados. Então, isso é muito importante que todos participem dessa live, dessa noite, no nosso YouTube, e para que nós possamos, inclusive nessa rodada de conversa, trocar algumas ideias, viu, Gentil e Neymar, que venham contribuir para próximo plantio e safra de milho, né? Então, eu sei que o Leandro ele tem uma capacidade técnica suficiente para explicar ou trabalhar esse assunto, como técnico que ele é, especializado nessa área. E eu quero desejar também agradecer a presença dele e a participação dele nesse evento. E dizer para vocês que tem uma boa noite em casa mesmo, mas que fiquem atentos, porque muita coisa vai rolar, muita coisa nós vamos poder observar e conhecer, talvez aquilo que nós não conhecemos. Eu que participo dessas evoluções técnicas desde os anos 60, eu confesso que eu nunca vi coisa parecida na minha vida. Então, é importante que eu também preciso aprender. Obrigado a todos pela participação, um abraço a todos, e passo de volta aí para o Gentil. Está contigo, Gentil. Obrigado, seu Harry.
Bom, como é de praxe, né, nós temos aí, o senhor Harry antecipou, nós temos um convidado ilustre, tá? Nós temos um doutor, né, que vai falar da maneira técnica, explanar um pouco sobre esse problema, né, de uma maneira mais sucinta, todos os manejos, mas como não é de praxe, sempre nessas nossas lives aí que a gente faz, eu não faço sozinho a live, né, gente? Então eu queria convidar aqui no estúdio, quais são os estúdios da Rede Globo, isso aqui, eu queria chamar o Neymar, que é meu colega, meu parceiro de live também, mas Neymar, só parceiro de live, tá? Vamos deixar as coisas muito claras, Neymar. Vem para cá, Neymar. Eu nem vou mais te fazer desafio, porque nos últimos tempos a gente tem dado conta, né? Neymar, onde é que tá tu, Neymar? Já aparece aqui na tela. Ô, Gentil, boa noite, Gentil. É realmente um assunto importante, como o senhor Harry bem apresentou, né, no início dessa conversa, né? Esse tema é um tema que chamou muito a atenção. A gente que se depara aí com as redes sociais, aí a gente percebe que os produtores vêm falando, questionando, compartilhando essas informações que até pouco tempo atrás era um pouco distante de nós, né? Então, esse tema é muito importante. Mas quem vai falar desse tema, né, é o doutor Leandro de Prado Ribeiro, chamar o doutor Leandro, né, que ele é doutor entomologista da EPAGRE, né, pesquisador da área de entomologia, ou seja, é um especialista na área de pragas, né, que hoje à noite nos presenteia aí com o seu compartilhamento das informações. Né. E a gente tem um grupo de pessoas aí, técnicos da Cravil, que com certeza vão também contribuir para essa discussão, que vão fazer, né, perguntas pertinentes aí a esse assunto, né, para que o doutor Leandro aí, né, o Leandro que trabalha lá em Chapecó, na estação experimental, né, possa nos esclarecer, né, botar um pouco de clareza na mesa a respeito desse assunto. Leandro, boa noite, né, seja bem-vindo à Casa da Cravil, né, todos os produtores, técnicos, equipe em geral que assiste nós aí através do YouTube da Cravil, né, que está assistindo agora ao vivo e alguns vão assistir em outro momento, mas é um grande público que nos assiste, né, e agradecer já de antemão aí, né, por ter disponibilizado um tempo aí, né, nessa noite de quarta-feira. Obrigado, Neymar. Obrigado, seu Harry, em nome da cooperativa Cravil. Eu gostaria de agradecer ao convite por estar trocando algumas informações com vocês nessa noite. É uma satisfação para nós, aqui da IPAGRE, estar contribuindo aí com o desenvolvimento da região. E como gaúcho, desgarrado do pago, eu já estou com o meu mate pronto aqui para nós fazermos uma boa roda de conversa. Infelizmente, nós não podemos compartilhar um bom chimarrão, né, para quem é aqui mais ligado à região do Oeste. Mas, sem dúvida alguma, sintam-se à vontade e obrigado por nos receber na residência de vocês aí, para nós debatermos um pouquinho, aprendermos junto alguns aspectos dessa praga que nos surpreendeu na última safra. Beleza, Leandro, mas já que você mostrou a boa e velha cuia de chimarrão, né, eu quero chamar aí para fazer a primeira pergunta, né, para a gente começar essa roda de conversa, um representante aí da área técnica da Cravil, mas da Serra Catarinense. Vamos lá para Bom Retiro, né, o engenheiro agrônomo Silas, né, que atua naquela região, tem uma pergunta para fazer, né, uma pergunta inicial aí para fazer a respeito desse assunto. Boa noite, Leandro. Sou o Silas, sou engenheiro agrônomo, coordenador agrícola da Cravil de Bom Retiro. Leandro, a gente sabe que se tem histórico, né, do aparecimento dessa praga, da cigarrinha, em outras safras, né? Mas porém com uma baixa incidência, vamos dizer que até irrisória, né? Não causando danos, né? Mas a pergunta que eu queria te levar até você seria o porquê dessa explosão populacional, né, de cigarrinha, um ataque tão severo nessa última safra que se passou aí, né? Então, se foi só devido à condição climática da safra 19-20, ou o que realmente levou a ter essa alta incidência desse inseto, principalmente Santa Catarina, né? A gente fala na região sul inteira foi atacada, mas principalmente Santa Catarina, né?
Obrigado ao colega de Bom Retiro pela excelente questão. Então, essa é uma praga, como o colega colocou, que ela já está presente desde 1970 no Brasil. Tanto a cigarrinha do milho, né, que é um inseto vetor de 3 doenças que a gente vai comentar ao longo dessa roda de conversa, né, que são os vetores das doenças do complexo de enfesamento, mas que ela teve um aumento progressivo da sua população a partir do momento que nós tivemos a intensificação dos sistemas de cultivo, especialmente do milho safrinha, que ocorre especialmente na região do Sudeste e Centro-Oeste. Isso fez com que a população fosse aumentando, até que em 2014, 2015 foi um marco para a ocorrência dessa praga, especialmente na região aí do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, em direção a alguns estados do Centro-Oeste e também na região do Mato Piba. Mas, no entanto, a gente acreditava que esse problema não ocorreria em grandes proporções, porque nós temos um inverno bastante rigoroso aqui no sul do Brasil, né, especialmente no estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que elimina o milho, que é o único ou o principal hospedeiro para a multiplicação e para a sobrevivência da cigarrinha numa condição de entre-safra. No entanto, o que nós observamos nessa última safra foi uma condição de inverno pouco rigoroso, as geadas foram muito irregulares, de baixas intensidades, na qual não eliminou o milho tiguera, o milho voluntário, ou a gauchada chama de milho guacho. Isso fez com que a praga permanecesse nas nossas lavouras. Além disso, quando nós começamos a fazer o estabelecimento das lavouras a partir do mês de agosto, setembro, que foi a maior janela de semeadura, nós podemos observar que nós tivemos um período de estiagem, com chuvas bastante abaixo da média, né? E a chuva é o principal fator para o desenvolvimento de fungos entomopatogênicos, ou seja, fungos que ocorrem naturalmente, que atacam as populações de cigarrinhas e ajudam no seu controle biológico. Além disso, nós tivemos também temperaturas acima das normais climatológicas nesse início de estabelecimento de safra, tanto de dia quanto de noite. Isso faz com que aumente a velocidade de desenvolvimento dessas cigarrinhas, né? O processo de transmissão e também o desenvolvimento desses patógenos que atacam dentro do sistema vascular da planta. Além disso, o que nós observamos a partir do período de agosto, setembro, que as chuvas foram abaixo das médias e de forma irregular, é que os meses subsequentes, com a retomada das chuvas em grandes intensidades, e muitos agricultores lembram disso, né, que não conseguiram fazer alguns tratamentos na cultura da soja, na cultura do milho, né, porque não era possível entrar com um trator, nós tivemos aí condições favoráveis também para a ocorrência de alguns patógenos, especialmente aí Fusarium, Diplode, Stenocarpella, que causam as podridões do colmo e da espiga. E isso levou muito dessas lavouras ao tombamento. Então, nós tivemos muitas lavouras que tivemos, sim, a incidência das doenças do complexo de enfesamento que são transmitidas por Dálbulos maites, mas também tivemos, como nessa imagem que foi apresentada à direita de vocês, a lavoura que não teve problema de incidência de cigarrinha, mas que ela caiu, em virtude desses problemas clássicos de fungos de solo, que são oportunistas e que acabam sendo favorecidos por uma condição de umidade por um período bastante longo, né? Então, nós tivemos aí a cigarrinha, eu digo, levando as culpas de todos os problemas, mas, no entanto, a gente teve uma série de problemas aí que acometeram a cultura, e, sem dúvida alguma, a cigarrinha e as doenças do complexo de enfesamento foi um problema novo que trouxe uma magnitude de prejuízos na maioria das regiões bastante grande. Ela foi, então, sem dúvida alguma, esse processo favorecido por uma série de fatores, né, e eu incluo especialmente aí a questão de um inverno pouco rigoroso, um processo de estiagem no estabelecimento das lavouras, seguido por temperaturas acima das normais climatológicas que favoreceram muito o desenvolvimento dessas populações de cigarrinha. Não, beleza, Leandro. Então, uma série de fatores que contribuíram aí para esse problema da cigarrinha, né? Mas, assim, a identificação, né? Porque, às vezes, o produtor, a gente fala muito dessa praga, né? Todo mundo fala, mas talvez nem todo mundo parou dentro de uma lavoura de milho, né, para buscar onde é que está esse inseto, como é que é esse inseto. Tem como a gente identificar ele, alguns parâmetros para a identificação dessa cigarrinha? Ótimo, Neymar. Excelente pergunta, viu? Realmente, os agricultores, muitos estão com medo, né, do que nós podemos ter em termos de população dessa praga na próxima safra, e qualquer inseto pequeno se movimentando na nossa lavoura pode ser confundido com cigarrinha, né? Esse trata-se de um inseto sugador, né, que tem o tamanho aproximado de um grão de arroz, né? Então, ela tem essa cor branco palha, né, com essas asas totalmente transparentes, né?
e na qual existem duas características bastante peculiares que auxiliam na identificação do inseto. No ápice da cabeça, nós podemos ver duas manchinhas pretas entre os olhos compostos desse inseto. Isso distingue de outras demais cigarrinhas que podem estar associadas à lavoura do milho. Vale ressaltar que somente essa espécie, na qual nos conhecemos cientificamente como Dalberus maides, é que transmite as doenças que causam os prejuízos na ordem de mais de 90%, dependendo de uma série de fatores. E, no entanto, a gente pode ter até 44 espécies de cigarrinhas associadas à cultura do milho, além das demais espécies de cigarrinhas que ocorrem, por exemplo, no arroz, né, como nós podemos observar alguns surtos aí da socata ou do delfacídio do arroz na última safra, mas que não causam dano na cultura do milho e nem transmite essas doenças para a cultura. Então, essas características, especialmente das duas manchinhas no ápice da cabeça, esse corpo de coloração branco, palha, com asas semitransparentes, sendo os adultos localizados especialmente aí dentro do cartucho da planta de milho, né, especialmente nos primeiros estágios de desenvolvimento, né, na qual ele tem condições mais favoráveis de umidade e também de tecido menos lignificado, que favorece a sua alimentação, são algumas pistas na qual o agricultor pode utilizar para localizar essa praga em sua lavoura. As ninfas, que são os imaturos, né, nessa foto mais abaixo, elas não têm asas, né, ou asas funcionais, e elas ficam alojadas majoritariamente na parte inferior da folha. Então, muito cuidado no momento que vocês estiverem fazendo a vistoria nas suas lavouras, de não só olhar a superfície de cima da folha, mas também a parte inferior, na qual estão alojados majoritariamente as ninfas, ou seja, os imaturos. Obrigado, Leandro, por poder trazer um pouco mais de informações. Parece tão bonitinho, né? Tão inofensivo, né? Tão bonitinho quanto o Gentil, que agora vem trazer uma novidade para nós aí a respeito aí da live que a gente está tendo hoje. Mas antes, queria mandar um abraço para o pessoal aí que está assistindo, que está se identificando aí pelo chat, né? A nossa retaguarda aqui trouxe uma folha aqui, mas tem gente de Pomerode, lá de Roraima, Timbó, Lages, Santa Terezinha, Rio do Sul, Santa Cruz do Sul, acho que é perto da tua região, né, Leandro? Santa Cruz do Sul, você que é gaúcho, São João do Itaperiú, Atalanta, Rodeio, Vitimarsum, José Boatê, Leoberto Leal, Pouso Redondo, Vidal Ramos, Ituporanga. Então, tem muitos municípios esses que se identificaram aí da onde estão falando. Mas, Gentil, o que tu tem de bom para essa galera aí que está nos assistindo? Primeiramente, Neymar, quero agradecer e eu reconheço o quesito beleza. Obrigado. Obrigado pela parte que, né, tu estás convencido. Tá? Chama o Leandro de volta ali agora. Ô, Leandro. Tá? Ficou mais bonita a tela agora, né? Não, Leandro, ficou 50%, porque ela estava 100, só ficou 50%. Ô, Leandro, aqui, ó, tu também pode, se inscreve lá para tu fazer um risotinho especial lá, cara. Lá em Chapecó para o pessoal lá. Leandro, tu sabe que assim, agora tu vai ver como é que a Cravil é dinâmica, tá? Tu já ouviu falar em Luiz Alves? Já. Lá dizem que é a terra da cachaça, né? Terra da cachaça. Mas lá nós temos um Albert, o nome do técnico agropecuário lá, e lá também se planta muito milho, Leandro. E lá se planta praticamente o ano todo. Então lá tem cana, banana, cana para fazer cachaça, banana e milho. Então o Albert vai fazer mais uma pergunta para ti aí responder durante a live. Nossa região possui como característica 2 tipos de cultivo de milho, o de grão e o de silagem. Essa preocupação é para os 2 tipos de cultivo ou no caso da silagem não há preocupação? Excelente pergunta, Albert. Obrigado pela tua participação. Sim. Os prejuízos em decorrência do ataque de cigarrinha e das doenças do complexo de enfesamento podem ser observados tanto em lavouras para produção de grãos quanto para produção de silagem, né? Seja para a redução da quantidade produzida de grãos, quanto também no volume destinado para o processo de ensilagem. Além disso, né, como essas doenças vasculares que atacam dentro dos vasos condutores da planta, elas também, esse processo infeccioso, podem aumentar a predisposição alguns fungos oportunistas, como eu comentei há pouco tempo. E alguns deles causam fusariose, alguns do gênero Fusarium podem também desenvolver micotoxinas nessas silagens.
Então, é uma informação que a gente ainda não está muito claro na literatura, né, na linha de pesquisa. No entanto, ainda alguns autores já levantam a possibilidade de utilização de alguns adsorventes. Vale ressaltar que essas bactérias, né, e esses vírus que são transmitidos pela cigarrinha para a planta de milho, eles sobrevivem em tecido vivo. Então, eles não vão se multiplicar ou aumentar a sua quantidade dentro do silo ou do grão armazenado, né? Então, mas ele pode, sem dúvida alguma, reduzir tanto a quantidade quanto a qualidade dessa silagem a ser produzida na lavoura que foi atacada severamente pela cigarrinha. Obrigado, Leandro. É importante que a gente não tenha os números exatos, né, mas a gente sabe que na região de atuação da Cravil, mais de 50% do milho cultivado tem a destinação de silagem, né? Então, é um problema importante, né, para ambos os cultivos, né? E muitas vezes, quando bota na silagem, lá no monte, o produtor, depois, lá na frente, tem um prejuízo muito maior, né? Porque isso não transforma em carne, não transforma em leite, né? Mas, como diz o Gentil, vão para a terra da cachaça, da banana, agora eles vão voltar para cima da serra, eu vou insistir. Eu vou chamar o Marcelo Zeferino, é técnico, trabalha na região de Palmeira, Otacílio Costa, ele é natural aqui de Agronômica, aqui próximo a Rio do Sul, mas ele tem uma pergunta também para fazer aí, para nesse nosso bate-papo aí. Bom, boa noite, meu nome é Marcelo Zeferino, faço parte da coordenação aqui de cima na Serra, e a gente passou por essa problemática da cigarrinha nessa safra aí, pegou nó de supetão, e gostaria de perguntar ao Dr. Leandro, se dentro dessas cultivares, essas variedades que a gente tem aí para comercialização, que são tantas, né, são várias variedades e várias empresas, se existe uma mais resistente ou menos resistente a essa problemática da cigarrinha hoje. Obrigado, Dr. Leandro. Obrigado, Marcelo, pela tua pergunta. É uma excelente questão e, sem dúvida, a resistência genética dos híbridos, né, ou das variedades, vai ser um componente importante para o manejo da cigarrinha do milho. Todas as empresas possuem dentro do seu portfólio híbridos que são tolerantes e híbridos que são suscetíveis. No entanto, o que eu gostaria de mistificar para vocês é que não vale a pena a gente utilizar apenas os híbridos tolerantes e tolerantes a essas doenças, eles não são tolerantes às cigarrinhas, dentro de uma estratégia única, né? Vale ressaltar que não se trata de um processo de imunidade. Mesmo nos híbridos ditos tolerantes, vai ter uma redução de produtividade de 30% a 60% na produtividade, se não forem realizadas a adoção de outras estratégias de manejo, especialmente o controle de inseto vetor em pós-emergência, associado com tratamentos de semente. Então, você agricultor que está selecionando os seus híbridos para serem semeados na próxima safra, vale a pena, sim, verificar o nível de tolerância desses materiais a serem implantados, mas não é a única lição a ser feita. Precisamos continuar monitorando a praga, realizando o manejo em pós-emergência, realizando as estratégias de manejo cultural, especialmente em pré-semeadura, né, como a eliminação do milho voluntário, para evitar a sobrevivência dessa praga numa condição de entre-safra, porque nós estamos falando de um processo de tolerância. Mesmo nesses materiais mais tolerantes, nós poderemos ter redução de produtividade da ordem de 30% a 60%, se no início do estabelecimento, que a gente chama dentro do período crítico, que vai especialmente aí até o limite de altura de barra de trator, até V8, V10, nós tivermos a ocorrência de cigarrinha de populações infectivas, né? Então, é um componente importante, mas ele deve ser associado a outras estratégias, incluindo o controle químico nos estágios iniciais de desenvolvimento da cultura. Ok, Leandro. Leandro, nós já passamos de 400 pessoas nos assistindo aí. Leandro, vem para cá agora, porque eu não gosto de frio e eu não quero subir a serra de novo, rapaz. Eu gosto de ficar mais pro lado de cá. Tu já ouviu falar em Ituporanga? Hoje eu te levei para Luiz Alves tomar cachaça e comer banana. E agora eu vou te levar para Ituporanga. Tu sabe o que tem em Ituporanga? Cebola. Cebola. Então nós podemos fazer um bife acebolado ali, bobear, nós fazemos até com arroz pérola. O Antônio, engenheiro agrônomo, tá? É gerente da filial e coordenador e tem uma pergunta para fazer para ti. Oi, boa noite. Meu nome é Antônio, eu trabalho na Cravil Ituporanga. Eu queria fazer uma pergunta para o pesquisador Leandro. Na nossa região nós plantamos muita cebola. E muitas vezes os produtores, depois da cultura da cebola, eles plantam uma safrinha, ou soja ou milho.
E a gente percebe que esses milhos, principalmente esse ano, os milhos pós-cebola sofreram um ataque muito grande da cigarrinha. E os produtores estão me pedindo se isso pode acontecer de novo ou não. E por que os milhos do cedo a cigarrinha atacou menos? Essa é a nossa pergunta. Excelente pergunta, Antônio. Obrigado pela tua participação. Então, se nós iniciarmos dentro de uma época normal de semeadura do milho safra, agosto, setembro, né, na maioria das regiões aqui do estado, nós estamos começando essa safra com uma população menor. Se não houver dispersão ou migração dessa praga de outras regiões do país, nós estamos estabelecendo essas lavouras com aquelas cigarrinhas que sobreviveram numa condição de entre-safra, especialmente no milho tiguera ou no milho voluntário. No entanto, a partir do momento que nós tivermos o milho e que é o hospedeiro favorável para a multiplicação desses insetos, rapidamente elas podem aumentar dentro de um ciclo de 25 a 26 dias a cada geração. Então, dentro de uma lavoura de milho, nós não podemos ter de 3 a 4 geração da praga. Então, se nós iniciarmos uma lavoura com um casal, com uma fêmea da cigarrinha do milho, ao final, no ponto de colheita, na maturação fisiológica, nós podemos ter mais de 200 mil insetos. Então, o que explica uma maior população nasquelas semeaduras feitas mais tarde, e no caso do colega de Tuporanga, ali, feito nos meses de novembro, né, possivelmente. O que acontece é que ele está implantando a lavoura num momento na qual existe uma maior população da praga num contexto de paisagem. Vale ressaltar que, possivelmente, a cigarrinha do milho consegue dispersar em até 30 quilômetros, né, num voo passivo, né, num voo ativo com as suas próprias asas, que pode durar até 3 horas. Ou seja, se nós implantarmos um milho aqui em Chapecó, talvez em poucos dias já começam a chegar aí na região de Rio do Sul, na sede da Cravil, né? E se ela pegar correntes de vento, né, em altitudes um pouco maiores, ela pode dispersar de 500 até 1.000 quilômetros. Então, se trata de um inseto de uma alta mobilidade. Então, uma alta dispersão, especialmente pelo aumento do cultivo de milho, né, que faz com que aumente a população da praga, né, e quanto maior for a temperatura, também maior a aceleração desse desenvolvimento. Rapaz, a hora que tu falou esses números aqui, nós assustamos tudo aqui, Leandro. 30 quilômetros num voo normal, né, e se ajudar o vento, 500 até 1.000 quilômetros. Então, não tem fronteiras. Então, a resposta é não tem fronteiras, né, não tem cerca elétrica, não tem arame farpado, né, se tiver uma lavoura na região que tiver contaminação, né, tem chance, né, claro, né, de migrar para outra lavoura. Talvez isso mostre uma necessidade aí de controle bem estruturado. Né, bem estruturado. Tá. Tem um rapaz aí que fez uma pergunta e já mandou mais 2 perguntas, ele está em casa no sofá, né, sentadão no sofá, que é o Marcelo. Como o Gentil agora invocou que não quer ir para o frio, eu vou insistir, nós vamos voltar lá para cima da serra, né, o Marcelo, hoje, inclusive, ele está passando frio, né, não deve estar porque está em casa, né, mas ele tem 2 perguntas aí, que eles vão aproveitar as 2, vão fazer já emendadas, essas 2 que ele posicionou, que eu acho bem importante aí esse entendimento, né, essa dúvida dele é bem importante, que possivelmente seja dúvida, né, dos produtores que estão nos assistindo. A gente sempre fala assim do escalonamento e desse protocolo de pulverização, né, aí sequentemente no mínimo 4, 5 aplicações, conforme a infestação. Na limpa, pré-plantio, aí, antes do plantio do milho, sempre faz alguma coisa voltada à lagarta, né? Alguma coisa fisiológica, sempre voltada à lagarta. Para a cigarrinha, é interessante, há possibilidade, né? Devemos fazer alguma coisa focando essa cigarrinha antes do plantio? Mais uma dúvida. Sobre a cigarrinha, a gente está batendo muito em cima que ela fica em cima dessa planta tiguera, dessa planta guaxa aí, de entre safra, né? Existe mais uma planta que seria hospedeira dessa cigarrinha que vem aí a prejudicar o nosso milho, ou ela é específica só no milho e fica só nessa planta guaxa, nessa planta da resteva que sobrou? Obrigado. Obrigado, excelentes questões. Eu vou começar pela segunda pergunta, né? A cigarrinha do milho só consegue se multiplicar em 3 espécies de plantas, né? Que é o milho, Zea mais,
o teoscinto e também em plantas do gênero Tripsacum, que é o mais conhecido de vocês aí, seja o capim Guatemala, que é uma forrageira utilizada aí na região sul do Rio Grande do Sul. Nas demais espécies, ela pode sim utilizar como fonte de alimentação e abrigo. Por exemplo, nós podemos encontrar a cigarrinha do milho no sorgo, na papuã, na braquiária, na gramatifton, né, nas demais espécies, preferencialmente gramíneas. No entanto, ela não vai opositar nem completar o ciclo nessas demais espécies hospedeiras alternativas. E, além disso, nessas espécies alternativas, na qual ela está se utilizando com num espaço temporário, ela vai ter sua longevidade reduzida. Então, em vez de ela viver por 50, 60 dias, aí, como ocorre no milho, ela não vai passar de 3 a 4 semanas nesses hospedeiros alternativos. Então, sem dúvida alguma, eliminar o milho guacho ou milho voluntário numa condição de entre-safra, no manejo de outono e inverno, é fundamental para a gente reduzir população, né? Em relação à utilização de inseticidas em dessecação, eu não tenho recomendado pelo seguinte fato: numa condição antes de implantar a lavoura de milho, possivelmente essas cigarrinhas estão alojadas nas áreas de mata ou em lavouras de gramíneas de entorno. Dificilmente, a não ser que nós tenhamos a presença de milho voluntário nessas áreas, que é bastante difícil, né, no momento da implantação, é que nós vamos observar a presença de dauros. Então, eu guardaria essas aplicações para serem feitas especialmente nos primeiros 5 estágios de desenvolvimento vegetativo da cultura, porque quanto mais cedo a cigarrinha realizar o ataque e fazer a transmissão desses patógenos, maior vai ser o impacto na produtividade, lá no momento da colheita. E vale ressaltar também, a você agricultor, que está nos assistindo, que há uma percepção inicial que a lavoura não tem nada, né? É porque é um dano silencioso. A maioria dessas doenças, especialmente o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho, ele só vai apresentar os sintomas numa condição de pré-pendoamento em diante, na qual você começa a observar as plantas com as folhas descoloridas, a planta com uma redução de entrenós, a proliferação de várias espigas, né, que é uma característica normal na maioria dos materiais. Então, dessa forma, pessoal, muito cuidado que esse dano da praga, especialmente nos primeiros estágios de desenvolvimento vegetativo, ele é silencioso, há a impressão de que a lavoura não tem nenhum problema, que está satisfatoriamente bem, no entanto, a gente pode ter surpresas lá a partir do pré-pendoamento em frente. Essa imagem está nos mostrando ali na tela, são as 3 doenças que são transmitidas pela cigarrinha do milho. 2 causadas por bactérias, né, que é o fitoplasma e o espiroplasma, que é o agente causal do enfesamento vermelho e do enfesamento pálido, são bactérias sem parede celular, e também uma virose, chamada virose da risca, que é causada por um vírus de RNA. E a cigarrinha, por incrível que pareça, ela pode transmitir 1, 2 ou os 3 patógenos de forma simultânea. E impressionante, nós fizemos aqui alguns levantamentos baseados em testes moleculares no mês de agosto, setembro, a partir do momento que teve essa explosão populacional, e nós observamos em 6 pontos aqui da região oeste, extremo oeste do estado, é que as populações de cigarrinhas possuíam os 2 patógenos, os 2 molicutes de forma simultânea em mais de 70% das amostras de cigarrinha que nós coletamos. Ou seja, realmente as nossas cigarrinhas aqui na última safra, elas eram infectivas, né? E por isso que nós observamos aí reduções de produtividade bastante consideráveis. É aquela história, né, Leandro? Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? A quantidade era tremenda. Eu vou descer a serra de novo. Eu vou chamar também agora um coordenador da Cravil, o Thiago Petri, que ele trabalha um pouquinho na serra, mas ele fica mais nessa região de Petrolândia, Atalanta, né? Quando ele vai para a serra lá em cima, ele passa muito frio, ele volta para baixo de novo. O Thiago também tem uma pergunta para te fazer. Doutor Leandro, Thiago, engenheiro agrônomo da Cravil. Minha pergunta é referente à época de plantio. Na última safra ficou assim bem nítido que algumas épocas de plantio, materiais sofreram mais, sofreram menos, né? Agosto, setembro a gente teve um bom desempenho da maioria dos materiais, porém no mês de novembro e no dezembro e outubro já também alguma coisa, alguns materiais que foram bem no plantio do cedo deixaram a desejar
quanto à tolerância à cigarrinha. Como o senhor vê o cenário para a próxima safra? Tende a se repetir isso, agosto, setembro, menos cigarrinha, outubro, novembro, mais cigarrinha, ou nós já vamos entrar com uma população muito alta de cigarrinha contaminada já nos meses de agosto? Obrigado, Thiago, excelente pergunta. Esse cenário para a próxima safra existe 2 fatores determinantes, né? O primeiro deles, o que nós estamos fazendo numa condição de entre safra, especialmente na eliminação do milho voluntário, de modo a reduzir a sobrevivência dessa praga nas nossas condições de lavoura, né? Então, a eliminação do milho voluntário é o que nós podemos fazer agora para reduzir os prejuízos ali em diante. Além disso, como vai ser o cenário a partir do momento que nós tivermos a implantação das lavouras? Se nós tivermos chuvas dentro das regularidades e temperaturas também dentro das normais climatológicas, sem dúvida alguma nós teremos um menor impacto em comparação à safra 2020-2021, né? No entanto, a gente não pode ficar apenas nas mãos de São Pedro, né? Nós temos que tomar as nossas medidas proativas dentro da nossa propriedade, né, fazendo o nosso manejo, conscientizando os agricultores, os nossos vizinhos, nossos colaboradores, da necessidade de adoção, especialmente da eliminação do milho voluntário, de modo a reduzir essa população. Sem dúvida alguma, a dessincronização da época de semeadura, e é muito comum aqui no estado, nós começamos a semear milho final de julho e vamos até final de fevereiro, início de março. E essa condição de lavouras sendo semeadas em diferentes épocas serve como uma ponte verde para a sobrevivência da praga e para o aumento da sua população. Então, sem dúvida alguma, a gente fazer uma janela de semeadura mais estreita, especialmente ali dentro do zoneamento agroclimático de cada uma das regiões, vai reduzir muito o impacto em cada uma das lavouras, porque nós teremos uma diluição da população de cigarrinha dentro de um contexto regional. Por exemplo, se nós tivéssemos 1.000 cigarrinhas dentro da região de Rio do Sul, e nós tivéssemos apenas uma lavoura, ela tem a longas distâncias a capacidade de identificar onde é que está essa lavoura, né, e realizar as suas posturas, realizar o seu dano e transmitir essas doenças. Agora, se nós tivéssemos 20 lavouras sendo plantadas ao mesmo tempo, essas 1.000 cigarrinhas disponíveis aí na paisagem, elas vão ser divididas, então cada lavoura receberia 50 cigarrinhas. Sem dúvida alguma, nós teríamos uma pressão populacional bem reduzida em relação àquelas lavouras semeadas ou muito tardiamente ou muito precocemente dentro do zoneamento agroclimático. Então, a sincronização da época de semeadura é um fator chave para manejo também da cigarrinha do milho. Obviamente, quanto mais tarde a gente for sendo plantado essas lavouras, maior a pressão populacional. Inclusive, o pico populacional da cigarrinha do milho ocorre no mês de fevereiro. Então, inicialmente, nós teremos sim uma pressão menor de cigarrinhas, mas que ela tende a aumentar ao longo dos meses de cultivo, especialmente no milho safrinha, aí nós teremos uma maior pressão populacional e, obviamente, considerando também as estratégias de manejo que serão adotadas a nível de região, cada um colaborando, que um aspecto bastante importante, muitos agricultores levavam em consideração a falhas de controle. Eu fiz pulverização com inseticida, mas 5, 6 dias depois já estava minha lavoura infestada novamente. Será que esse inseticida não funcionou? Um ponto-chave como é uma praga de alta mobilidade, ela tem essa capacidade de dispersar de uma lavoura para outra, especialmente em lavouras menores, como é uma conjuntura da agricultura familiar aqui no estado. Então, a impressão muitas vezes é o seguinte: eu matei as cigarrinhas na minha lavoura, as cigarrinhas dos vizinhos vieram para o enterro. E aí, rapidamente, anula aquela estratégia se o agricultor caprichoso estiver em volta para o agricultor que não estiver adotando manejo. Sem dúvida alguma, ele pode ter seu prejuízo comprometido, né, ou aumentado. Bom, Leandro, quanto assunto importante, né, depois no final ainda vamos fazer um resumo aí desses pontos chaves aí, mas essa questão do controle, né, do milho guacho aí é uma necessidade muito importante, né, e você acho que chamou a atenção várias vezes, né? Mas partindo um pouco mais para a questão de controle, né? A questão do controle e alguns, né, do controle, vamos falar, curativo, né? Quando a praga já está dentro da lavoura, né? Para isso eu quero chamar um rapaz que vem lá de Juí, né? Ele veio, mas faz lá seus 20 anos atrás, veio para Santa Catarina
né, e nunca mais retornou. Ele torce para um time lá do Rio Grande do Sul, o segundo melhor time do Rio Grande do Sul, né, que é o Davi, que é técnico e gerente lá em Londres. Vem para a tela, Davi. Boa noite, doutor Leandro. É Davi, aqui da Cravil de Londres. Eu sou gerente e também técnico da loja. No último ano a gente constatou bastante dano do problema que foi o enfesamento causado pela cigarinha na cultura do milho e também na cultura do arroz. Houve a recomendação de produtos biológicos para controle na cigarinha na cultura do arroz. A dúvida que a gente tem é se há possibilidade de usar esses produtos biológicos também no manejo da cigarinha na cultura do milho. Bom, o Davi só pode que seja colorado, porque o melhor time do Rio Grande do Sul é o Grêmio, né, Neymar? Mas voltando aqui ao assunto técnico, né, sem dúvida alguma, o grande pulo do gato no manejo de cigarrinha vai ser a associação do controle químico com o controle biológico, em mistura de tanque. Então, é uma recomendação que a gente tem feito, especialmente na segunda aplicação, na segunda entrada na lavoura de manejo para cigarrinha, a associação de um inseticida junto com um inseticida microbiológico à base de fungos entomopatogênicos. E no contexto da cigarrinha do milho, nós temos hoje duas espécies de fungos que são registrados, que é o Isaria fumosorose, que tem apenas uma marca comercial disponível no mercado, e o Bovéria baciana, que existe várias marcas comerciais aí sendo comercializada. Um grande detalhe, uma utilização do controle biológico, é que, por tratar-se de um organismo vivo, ele necessita de algumas condições específicas, especialmente aí de temperatura, que é favorecido por temperatura por volta de 25 a 27 graus, umidade relativa do ar por volta de 60% a 70%, e a necessidade de atingir o inseto no momento da pulverização. Então, quando a gente está associando essa estratégia de manejo, que vem aumentar os níveis de eficácia dessa pulverização e também estender o residual, é importante a gente considerar esses fatores climáticos que são necessários para esses fungos incitarem a doença na população. Num contexto assim de estiagem, de seca, né, a gente tem recomendado a não utilização, mas sem dúvida alguma vai ser um grande aliado à compatibilização ou uso associado de inseticidas químicos com esses fungos entomopatogênicos que devem estar disponíveis aí dentro da linha da Cravil. Ô, Leandro, aí depois, quando o Neymar voltar, você pode tirar a dúvida, né? Porque o meu time não é gaúcho, não é nenhum. Meu time é o melhor, é o que mais foi campeão do mundo, né? Brasileiro que mais tem título mundial. Então, mas eu acho que tu se enganou. O Neymar é que te jogou na berlinda ali. Agora, doutor Leandro, eu vou até a Serra, tá? Mas eu vou até a Serra dos Índios, tá? A Serra dos Índios é aqui perto, em Presidente Getúlio, não é uma serra assim, uma serra, né? E o Cláudio vai abordar um pouquinho esse tema, que tem algumas dúvidas com relação à lagarta aí do meio também, com relação a posicionamento, né? Um versus o outro. Acho que é bom esclarecer isso para o produtor. Sou Cláudio, sou coordenador agrícola da Cravil e atuo no município de Presidente Getúlio e região. Leandro, a minha pergunta é a seguinte: nestas últimas safras tivemos muitas áreas com bastante problema de lagarta do cartucho. O produtor, ao estar realizando o manejo químico da cigarinha, estará tendo um bom controle dessas lagartas? Obrigado. Mais uma boa questão, o pessoal está bastante afinado ao assunto, né? Depende muito do inseticida que for utilizado, né? Existem alguns produtos que podem ter ação para cigarrinha e também para lagarta do cartucho, especialmente alguns inseticidas carbamatos, como por exemplo o metomil. Tem estudos mostrando que existe uma certa efetividade também para o controle de cigarrinha do milho, que pode ser utilizado em mistura, visando o controle desses dois alvos. O que nós temos disponíveis, especialmente, são dois grupos de inseticidas, né, ou dois conjuntos, né, os produtos de choque, que são especialmente os acefatos, os organofosforados em geral, as misturas de piretroide mais organofosforado, o fenilpirazol, né, e também as misturas clássicas de neonicotinoide mais piretroide, que tem um efeito mais sistêmico, né. Os produtos de choque, se atingirem um alvo, né, especialmente as lagartas nos primeiros estágios de desenvolvimento, podem dar uma boa performance de controle, mas a gente sempre tem recomendado a utilização aí junto com um regulador de crescimento, né,
ou uma mistura de um produto mais específico para dar uma boa performance de controle. Se atingir o alvo, pode sim dar uma boa eficácia de controle. No entanto, aquela lagarta encartuchada, com um estágio mais avançado de desenvolvimento, vai ter bastante dificuldade. Nesse caso, a gente recomenda-se a associação de produtos em mistura, né? Ô, Leandro, eu tenho umas perguntas agora aqui, tem várias perguntas do chat, né? Elas vêm acontecendo e a gente vai tentando encaixar, talvez, quando o assunto está mais relacionado. Mas eu vou puxar algumas aqui. A primeira é a questão que é a do Nathan Formag. Me desculpem aí se a pronúncia foi errada, né? Mas a pergunta é a seguinte: até que estágio deve-se realizar a aplicação de inseticidas no milho para controle de cigarrinhas e por quê? Né? Os produtos biológicos possuem boa ação sobre a cigarrinha? Então, até que estágios, né? A motivação disso e a questão dos produtos biológicos aí. Legal. Primeiro, o período crítico, né, que nós falamos, até que momento nós devemos ter um maior rigor no controle. Quanto mais cedo a planta de milho for atacada pela cigarrinha, maior o impacto da redução da produtividade. E a gente fala que é um período super crítico, da emergência da plantinha até o estágio de 5 folhas, né? Nesse momento, o ideal seria nós não tivermos nenhuma presença de cigarrinha na nossa lavoura, né? No entanto, a gente recomenda, especialmente para híbridos mais suscetíveis, avançar o manejo até o estágio de V8 e V10, de 30 a 40 dias após a emergência da cultura, que é o limite de altura de entrada com pulverizador tratorizado, né? Esse é o período crítico aí que compreende, na qual nós deveríamos adotar as principais estratégias de manejo. Dentro de um contexto do Brasil, só para contextualizar vocês, em média se faz nas regiões do sudeste, centro-oeste do país, né, que a praga já está estabelecida há um bom tempo, em média se faz 6 aplicações de inseticida para lavouras para produção de grãos e de 12 a 18 aplicações para lavouras para produção de semente de milho. Se nós pensarmos uma lavoura de um patamar de produtividade de 200 sacas acima, né, na qual seria o desejado por todos, nós devemos adotar e deverá ter resposta por volta de 5 a 6 pulverizações. Nesse contexto de 5, 6 pulverizações, a gente recomenda sempre a concentração de 3 a 4 pulverizações nos primeiros 5 estágios de desenvolvimento vegetativo, porque quanto mais cedo essa planta for infectada, maior a redução da produtividade, tá? Em termos de efetividade dos produtos biológicos, a gente não tem recomendado a utilização deles de forma individualizada, né? A gente sempre tem recomendado a associação de controle químico, né, dos inseticidas sintéticos, junto com fungos entomopatogênicos. Há um incremento, sim, há uma sinergia de um aumento de 25% a 30% na eficácia de controle dessa estratégia, além de incrementar o período residual. Sem dúvida alguma, vai ser um componente bastante interessante para o manejo de cigarrinha nas próximas safras. Vale a pena associar, especialmente na segunda aplicação, repetindo-se na terceira, na quarta ou quinta aplicação que nós formos entrar no nosso lavoura. Um trabalho feito aí pelos colegas da Fundação ABC mostram que em híbridos suscetíveis, né, ou de comportamento intermediário em relação às doenças do complexo de enfesamento, nós temos resposta de 5 a 6 pulverizações, enquanto que nos híbridos mais tolerantes nós temos resposta em termos de aumento ou manutenção do potencial produtivo de 3 a 4 pulverizações. Então, sem dúvida alguma, é algo que nós devemos estar planejando para a próxima safra. Agora vamos à pergunta, Leandro, que me veio aqui, ó, o Dalvino Mafra, que é um produtor aqui, inclusive ele é produtor de arroz lá no Tocantins, lá na Lagoa da Confusão também, o filho dele está lá, deve estar assistindo. Ele me mandou uma pergunta diretamente no WhatsApp aqui, tá? Hoje ele falou que notou assim, ó, sintomas de cigarrinha no trigo, tá? A pergunta dele é se isso tem possibilidade de acontecer, né?
Eu não sei qual é os sintomas que ele descreve, talvez se ele puder nos compartilhar uma descrição mais detalhada, seria importante, né? O que nós podemos verificar, e que tem dado muita confusão, é do avermelhamento das folhas do trigo, né, especialmente agora na fase inicial, que está relacionado com uma virose, né, transmitida por pulgão. Então, não é uma relação entre a cigarrinha do milho, né, que pode sim estar presente nas lavouras de trigo, utilizando o trigo como um hospedeiro alternativo e temporário, mas possivelmente o que o agricultor está nos relatando seja uma virose transmitida por pulgões, e que esses veranicos, aí, especialmente que ocorreram aí nos meses de maio, início de junho, aí, podem ter favorecido a explosão populacional de pulgão, que é o agente vetor dessas doenças. Eu vou emendando as perguntas aí que estão chegando aí aos montes aí no WhatsApp, dentro do chat, está chegando para todo lado pergunta aí, e é importante e interessante porque mostra a importância do tema, né? A Tatiane Carine da Silva, ela pergunta o seguinte, acho que, não sei se ela não trabalha na EPAGRE, mas eu tenho duas perguntas dela, vou fazer a primeira aqui. A gente está falando de manejo, se existe algum inseto predador da cigarrinha do milho, né? E a outra pergunta é se alguma planta de cobertura de inverno pode ajudar a trazer inimigos naturais para uma lavoura de milho em sistema de plantio direto, né? Então, a questão do predador e também da cigarrinha do milho. Uma outra pergunta do Felipe Estevão, que ele pergunta a questão de controle biológico também, se tem estudos na utilização do metarrísio, né? Só que ele relaciona aí com o controle da cigarrinha de pastagem e da cana, né? Não sei se ficou as duas bem emboladas, duas perguntas para ti, mas é a questão do metarrísio para controle dessa cigarrinha do milho, né? E ele compara aí com esse outro controle feito aí na questão das pastagens e da cana, e a questão uma planta, né, que propagasse fizesse a melhor propagação de inimigos naturais para poder predar essa cigarrinha, que eu falei antes que era bonitinha, igual o gentil, né, mas causa um dano, que eu espero que o gentil também não cause dano tão grande como ela causa. Bonitinha e ordinária, né, como diz aquela, né? Nós não temos produtos à base de metarrísio registrados no Brasil para o controle de cigarrinha do milho. Nós temos, sim, o maior programa de controle biológico do mundo. Trata-se da utilização de metarrísio para o manejo da cigarrinha da cana-de-açúcar e que também se estende-se para a cigarrinha das pastagens. No entanto, algumas formulações levam conjuntamente Bovéria bassiana junto com metarrísio. É um produto que, dependendo muito do isolado, da qualidade desse produto biológico, pode sim ter uma efetividade interessante para a cigarrinha do milho. Nesse momento, o que nós temos de produtos registrados são a base de fungos dos gêneros Isaria e Bovéria bassiana. Então, nós não temos ainda produtos à base de metarrísio para manejo de cigarrinha do milho registrados nas condições brasileiras. No entanto, pela própria cigarrinha do arroz, né, uma das estratégias foi a utilização de metarrísio com resultados bastante satisfatórios. Sem dúvida alguma, é algo que nós devemos explorar nas próximas safras, especialmente em estudos experimentais com a utilização de alguns isolados de metarrísio, né, que podem sim vir a constituir um componente importante para o manejo da cigarrinha do milho também. Quanto à utilização de culturas armadilhas, né, aquelas culturas ou aquelas plantas implantadas no entorno das lavouras que podem favorecer a atração de inimigos naturais, as mesmas estratégias que nós utilizamos aí para cultivos de hortaliça, para culturas perenes, elas podem favorecer a biodiversidade, ou seja, uma maior quantidade de inimigos naturais presentes na lavoura, mas que podem sim reduzir a pressão populacional de dauros. Vários insetos predadores generalistas, aí, como tesourinha, coccinelídeos, podem predar ninfas, adultos, exceto ovos, né, porque a postura da cigarrinha é endofítica, ela é dentro da folha, então é difícil nós termos uma ação de um predador. No entanto, também existem vários inimigos naturais, vários parasitoides que podem fazer postura dentro de ovos e dentro de ninfas. No entanto, conforme os estudos que nós temos observado,
é que os principais agentes de controle biológico da cigarrinha do milho são os fungos entomopatogênicos. E a partir do momento que nós tivermos condições de temperatura e umidade, naturalmente vai ocorrer o desenvolvimento desses fungos. E por isso que explica muitas vezes o porquê que nós tivemos uma explosão populacional tão grande de dalgos. O primeiro delas é uma condição de estiagem que não favoreceu o desenvolvimento desses principais competidores de ocorrência natural nos nossos milharais. Tem uma pergunta aqui da JHM, que daí eu não sei quem é o JHM, tá? Mas a identificação foi essa, que é a questão de mistura, né? A mistura aí dos biológicos com os químicos, nessa questão da mistura, acho que o Leandro já posicionou antes, né? Mas se essa mistura dá certo, né? E a questão do horário, qual o melhor horário para aplicação dos inseticidas, que seja químico e biológico, para controle da ordinária cigarrinha? Bacana. Em relação à compatibilidade desses produtos biológicos com os inseticidas convencionais, justamente nesse momento nós estamos desenvolvendo aqui na EPAGRE de Chapecó os estudos, primeiramente in vitro, né, justamente para posicionar. Existe também, não dá para a gente fazer uma generalização, porque existem componentes da formulação, especialmente alguns óleos, alguns surfactantes, que podem afetar, sim, a viabilidade desses esporos dos fungos entomopatogênicos em condição de mistura de tanque. Então, a gente espera que até o mês de agosto a gente já tenha os primeiros resultados preliminares desses estudos, com 15 inseticidas registrados mais utilizados aqui em condições de Santa Catarina, na qual será um prazer compartilhar aí com a equipe técnica da Cravil, que vai, sem dúvida alguma, levar essa informação junto aos seus cooperados. Em relação... Acabei esquecendo, Neymar, a segunda pergunta aqui. Horário de aplicação. Horário de aplicação. Ótimo. O legal é a gente sempre buscar o posicionamento das aplicações nos horários de temperatura mais amena, né? Por quê? Porque a cigarrinha está sempre com uma menor mobilidade. Nas horas mais quentes do dia, no momento que você está entrando com o trator, especialmente, né, a barra traseira, você já vai propiciar uma movimentação dessas cigarrinhas que vai reduzir a exposição aos inseticidas. Além disso, as duas primeiras aplicações que nós temos posicionadas, especialmente aí no palito, né, com 3 a 4 dias após a emergência, seguido de uma aplicação sequencial de 5 a 7 dias após, visando não só a cigarrinha, mas também o percevejo barriga verde, que é uma praga bastante importante e que nós não podemos esquecer, ele continua ocorrendo nas lavouras de Santa Catarina e causando prejuízos bastante intensos, né? A gente recomenda sempre o posicionamento, pensando nessas duas pragas, das aplicações no final do dia em direção à noite, pensando no hábito, no ritmo circadiano dessas pragas de alimentação e também nessa condição de uma menor movimentação, na qual ela fica mais repousado, especialmente no cartucho, que aumenta a sua exposição aos inseticidas, especialmente os produtos de choque. Leandro, então, assim, claro, tem todo o conceito, eliminar planta guaxa, né, que seria o fundamental, né, fundamental, apesar de ter as dificuldades em virtude da amplitude da época de plantio, mas seria tratamento de semente com produto que, né, pegasse a cigarrinha, né, e seria um parâmetro. Você falou ali 5 dias, 3, assim, logo que emergir a planta de milho nascesse, 5 a 7 dias após a primeira aplicação, aplica novamente, né, e assim faz monitoramento, né, e você comentou antes lá que os trabalhos mostram até os materiais mais tolerantes respondem positivamente aí a 4 a 5 aplicações, né, que materiais sensíveis têm que ultrapassar, talvez, né, no manejo aí, esse número de aplicações. Essa seria, em termos de inseticidas, aí citando biológicos, químicos junto, seria mais ou menos essa linha, Leandro? Exatamente, Neymar. Eu acho que, primeiro, o que nós podemos fazer em termos de manejo cultural para reduzir a sobrevivência dessa praga numa condição de entre-safra, que nos resta a eliminação do milho voluntário, a escolha do material mais tolerante às doenças do complexo de enfesamento, o tratamento de semente com inseticidas sistêmicos, especialmente da classe dos neonicotinoides, aí que nós temos 3 ingredientes ativos que são utilizados
tanto no tratamento de semente industrial, quanto disponíveis para o tratamento on-farm, ou na propriedade, né, que é o tiametoxam, o imidacloprídio e a clotianidina, associado com essas aplicações em pós-emergência. A gente tem recomendado, dentro desse contexto de perdas, né, e de pressão populacional da praga, a calendarização de 2 aplicações visando o manejo de percevejo e o manejo de cigarrinhas. A primeira delas, realizando no palito, né, quando o milho está apontando do solo, né, com 3, 4, 5 dias após, seguido de uma aplicação sequencial de 5 a 7 dias após. Isso é importante porque vai dar uma proteção nos primeiros 12 a 15 dias de desenvolvimento da cultura, na qual ela é muito mais sensível ao ataque de percevejo e também à transmissão dos patógenos pela cigarrinha do milho, e a partir daí a gente continua realizando o monitoramento. Vale ressaltar que é uma praga que não tem nível de controle, a nova aplicação deve ser realizada sempre na presença do inseto no nosso lavoura, e senão a gente vai ter, sem dúvida alguma, bastante prejuízo. E aí, esse contexto, a partir do momento que nós tivermos a detecção de novas populações, especialmente cuidando do monitoramento, não dando aquela olhada na beira da estrada, né, não é que fica mais fácil nós entrarmos na lavoura, porque a cigarrinha não vai ter uma distribuição uniforme ao longo da nossa lavoura, e muito cuidado com as áreas próximas a mato, próximas a pastagens, próximas a lavouras de milho mais velhas ou em adiantado estágio de desenvolvimento, que possivelmente os focos de infestação vão começar nesses pontos da sua lavoura, né? Então, sem dúvida alguma, aí nós podemos ter reduções de produtividade muito significativas se nós não utilizarmos essa estratégia de forma integrada. A Aline está me cobrando aqui que eu tenho que dar alô para o pessoal que eu esqueci ela já faz tempo que ela postou aqui, o pessoal de Ilhota, de Taió, Rio do Oeste, a cidade da polenta, né? Polenta para fazer polenta, precisa do milho, né? Milho sem cigarrinho, de preferência. Ibirama, Palhoça, Brusque, Chapecó, parente seu, Leandro, aí, ó. Benedito Novo, Santa Maria, Guabiruba, Guaramirim, Mirim Doce, Joinville, Presidente Nereu, Aurora, Agrolândia, Salete, Gaspar, Schroeder e, com certeza, mais municípios que têm participado aí desse nosso bate-papo. Tem uma pergunta que é do Leandro Varmelin, que é técnico nosso da Cravil, que trabalha na região de Tuporanga, bem interessante, né, a pergunta dele, que se o Estado existe algum sistema de monitoramento quanto à infestação aí para emissão de alerta. Como é que isso está rodando, isso está para acontecer? Como é que está isso, Leandro? Legal, essa informação é quase de primeira mão. Nós estamos justamente trabalhando na implantação deste programa chamado Programa Monitora Milho SC, na qual nós desejamos colocar 20 pontos no estado, cobrindo as principais regiões produtivas, na qual nós faremos coletas semanalmente das cigarrinhas por meio de armadilhas adesivas amarela, que é um método convencional que nós utilizamos em pesquisa. Essas amostras serão trazidas para o laboratório, seja da Ipagre aqui de Chapecó, ou também para o Desk de Lages, que é parceira do projeto, na qual nós determinaremos não só a abundância das cigarrinhas nas diferentes regiões, mas também a sua infectividade, porque é importante esse parâmetro nós observarmos se existem os micro-organismos associados a essas populações. Então, o nosso objetivo é que essas coletas sejam feitas semanalmente, elas chegariam aos nossos laboratórios até quarta ou quinta-feira. Essas amostras são analisadas por meio de testes moleculares, um estudo bastante caro, e na sexta, ou no máximo até o final de semana, esses resultados sejam disponibilizados a todos os agricultores, aos assistentes técnicos que atuam no estado, por meio de um aplicativo do programa, na qual servirá, assim, como um sistema de alerta, e aí, obviamente, também entendendo um pouquinho mais como é que ocorre essa dinâmica espaço-temporal da praga aqui no nosso estado. Se ela começa infestando aqui nas regiões de menor altitude do oeste, e depois começa a dispersar para as regiões de maior altitude aí, de cultivo de milho, né? Isso é importante para a gente fazer uma série de inferências de manejo e também de políticas públicas. Leandro, tem uma pergunta, não sei se você talvez tenha a resposta, né, que é uma pergunta que acho que questão de relação do Proagro, aqui é a pergunta do Leandro Silva de Matos, que nessa safra os produtores em um período conseguiram acionar o Proagro relacionados à cigarrinha. O que você me diz
a respeito da próxima safra, se os produtores, se vai ter esse direito agora que a praga já é uma praga de conhecimento aí, ou não, se tem condições de posicionar isso, Leandro? Legal, nós tivemos juntos com as associações, os órgãos de representação dos agricultores, FETAESC, tanto também do estado do Paraná e do Rio Grande do Sul, nessa discussão que levou depois, junto com essa caravana, né, em virtude dos danos que causou em todos esses estados, junto a Brasília, essa liberação do Banco Central, né, do Bacen, para a cobertura dessa praga, ou dos danos causados por essa praga, por meio do PROAGRO. Mas dentro da resolução está que pode ser um efeito para essa safra e temporário. Então, nada garante que essa medida vai continuar sendo coberta para as próximas safras. Então, depende muito de uma articulação aí, então vale a pena muito mais a gente fazer nossa lição de casa do que ficarmos dependendo desses programas né, de cobertura em caso de perdas, né? E as perguntas não param, né? A gente vai fazer mais 2 perguntas, tá, Leandro? Até porque, né, o tempo vai passando, e depois a gente tem mais uma do Israel, que é a pergunta de fechamento, mas a cigarrinha do José Carlos Bendini Spingler, de novo, né, peço desculpa pela pronúncia, está errado, né? A cigarrinha do milho pode se manter em pastagem, aguardando a época do plantio de milho para ela pular para a lavoura de milho e causar o dano? Pode sim. E com todas as gramíneas que nós utilizamos como pastagem aqui na região sul, sejam elas perenes ou cultivadas, elas podem sim servir de sítio de alimentação e de abrigo temporário para Daublus maites. No entanto, quando essa cigarrinha está se alimentando nessas plantas hospedeiras, ela tem a sua longevidade bastante reduzida. Então, em vez de um adulto ter uma longevidade de 60 dias, 50, 60 dias, ela vai viver no máximo por 3 a 4 semanas em virtude de uma menor adequação nutricional dessas plantas. E ela não vai se multiplicar nessas plantas. Então, esse é um parâmetro bastante importante nas discussões que são feitas a todo o Brasil, bastante acaloradas, em relação ao estabelecimento de um vazio sanitário, né? Algo ainda que não foi implantado em nenhuma das regiões do Brasil, mas talvez que venha a ser uma medida a ser implementada, inclusive em Santa Catarina, nas próximas safras, caso esse problema se intensifique ou ocorra nas mesmas intensidades que nós observamos na última safra. Então, muito cuidado, então, em termos de presença de milho voluntário, porque as outras demais plantas hospedeiras alternativas não são tão adequadas para a sobrevivência de Daublus maites. Então, depende muito aí de uma condição de nicho ecológico, né, de temperatura, e especialmente com a presença do hospedeiro preferencial, que é o milho aí, na qual ela utiliza para a multiplicação. Tem 2 perguntas aqui para esse bloco que a gente vai fechar, de perguntas que estão mandando pela internet, mas uma é do Clóvis, da Michele Mai, que se der um inverno mais forte, ajuda a diminuir essa praga? Essa é uma pergunta, questão do inverno, né, o gentil que não gosta do frio aí. E a outra da Miriam Hengel Dalprá, que se existe algum produto para ajudar a recuperar mais rápido uma lavoura atacada por cigarrinha. Depois que a cigarrinha atacou uma lavoura de milho e fez a transmissão desses patógenos, não tem mais o que fazer. Não existe qualquer medida que possa mitigar o impacto dessas doenças que vão desenvolver dentro do tecido vascular da planta. Então, as medidas sempre são voltadas para o manejo do inseto vetor, evitando o processo de transmissão, especialmente se as cigarrinhas são infectivas, né? Então, por isso, vale a pena o agricultor, muitas vezes, estar consciente que ele não vai apresentar esse milho, essa lavoura não vai apresentar sintomas, né? Ela vai parecer que no início do desenvolvimento ela vai estar perfeita. No entanto, esses sintomas das doenças começam a aparecer mais adiante, especialmente quando a planta começa a entrar no período reprodutivo, né? O inverno mais rigoroso, com geadas em maiores intensidades e frequências, ela vai ajudar na eliminação do milho voluntário, do milho guacho. Então, sem dúvida alguma, é uma medida que nós podemos torcer para que São Pedro nos ajude, né? Especialmente aqueles que não vão adotar o manejo de outono e inverno do milho voluntário,
né? Então, pode ser uma medida, assim, que pode reduzir a pressão da praga. O Israel Rocha, ele fica nessa região de Itaió, ele vai um pouquinho passando Terezinha ali, chega um pouquinho no Planalto Norte, ele tem uma pergunta importante para fazer para ti. Boa noite, Leandro. Sabendo dos problemas que a cigarrinha causa e conhecendo um pouco do comportamento dessa praga, que cenário você pode colocar para a próxima safra? É uma pergunta difícil de nós definirmos, né, ou estabelecermos uma resposta bastante clara, porque são vários fatores que podem afetar essa praga. Primeiro dele, o que nós vamos fazer numa condição de inverno? Qual a intensidade das geadas que nós vamos ter, de modo a eliminar o principal hospedeiro dessa praga, né, no caso do milho tiguera, na qual nós podemos observar que há muita planta de milho tiguera em nossas lavouras. Vocês podem observar nas regiões de vocês aí a sobrevivência. Abram essas plantas, abram um cartucho, vocês vão se surpreender com a quantidade de insetos do tamanho de um grão de arroz ali voando após o contato de vocês. Plantas que estão apresentando sintomas, que ela pode não ser somente um reservatório de cigarrinhas, mas também um reservatório das doenças do complexo de enfesamento, que a partir do momento que uma cigarrinha sadia for se alimentar dessa planta voluntária, ela vai adquirir esses micro-organismos e espalhar esse problema para outras lavouras ou para outras plantas no momento da sua implantação. Depende também de como vai ser o cenário do clima para o início da próxima safra. Se nós teremos um cenário de estiagem, que a gente torce que não ocorra, se teremos chuvas dentro da normalidade e temperaturas também dentro das normais climatológicas. O que nós observamos na última safra foram temperaturas acima das normais climatológicas, que favoreceram muito o desenvolvimento das cigarrinhas, que acelera muito o seu ciclo biológico, favorece a transmissão dos patógenos e também a multiplicação desses patógenos dentro do tecido vascular da planta. Então, a gente espera que esse cenário seja um pouco diferente para a próxima safra, mas o que a gente recomenda, assim, dentro de um cenário de valoração dessa commodity no mercado internacional, da demanda aquecida para o mercado interno, sem dúvida alguma, vale a pena, pelo menos, investir parte da sua propriedade com o cultivo do milho, até mesmo porque nós podemos fazer um bom manejo de cigarrinhas aí, se nós integrarmos essas estratégias aí, especialmente no que tange de manejo cultural, a resistência genética e o manejo químico via tratamento de semente e com aplicação em pós-emergência. Muito boa essa tua fala final, Leandro, por quê? Porque o objetivo da Cravil, né, em promover essa live, esse bate-papo, é para incentivar o produtor a plantar milho, né? Porém, plantar milho consciente, né, que tem um problema que pode vir a acontecer e passar para o produtor a melhor orientação técnica possível, né, para que eles tirem o máximo de produtividade, né, da sua área, né, faça o melhor retorno ao investimento, Tanto, né, a EPAGRE, acho que depois o Leandro até pode comentar a respeito desse trabalho que a EPAGRE vai fazer em termos de orientações para manejo das pragas e doenças de milho. A Cravil, para todos os produtores, vocês produtores, no momento que adquirirem a semente, a Cravil vai entregar para vocês uma folha passando as principais orientações. Aí na tela aparece um exemplo da folha, passando as principais orientações, né? Existe uma figura, a gente vai baixar um pouco a imagem, se for possível, tem uma figura mostrando ali os períodos de entrada. Isso, ótimo, ali, ó. Tem uma lavourinha de milho, né, mostrando ali um quadradinho em vermelho, onde é o período, né, que se tiver a entrada da praga, causa o maior dano, né? Isso todos os produtores aí, a partir do momento que chegarem na loja da Cravil, né, adquirir semente, né, a equipe vai estar preparada para fazer esse posicionamento consciente, né, de orientação, né, das melhores soluções, né, para se controlar essa praga, né? Inclusive, dentro, né, desse manual, desse guia, não é só a aplicação de inseticida, né? É todo, né, o contexto que envolve esse manejo, né? Esse manejo é a planta guache, né? O doutor Leandro comentou várias vezes, possivelmente, se ele comentou várias vezes, é porque talvez seja algo mais importante que deve ser feito lá dentro, né?
né, tratamento, semente e tudo mais. Bacana. Antes da gente fazer o encerramento, chegou mais município aqui, ó, Braço do Trombudo, Palmeira, Petrolândia, né, mais de 40 municípios aí que estão representados aí, que citaram os nomes, né, talvez alguns municípios aí não citaram os nomes. Gentil, eu vou te chamar um pouco, daqui a pouquinho a gente vai chamar o Leandro novamente, né? Nós estamos, depois vamos ter uma dívida com o Leandro, porque a gente falou, vai ser meia horinha, bem rapidinho, a gente vai conversar bem rápido sobre cigarrinha, mas realmente, né, o assunto e o conhecimento dele aí espetacular, né, faz com que a live seja um momento de riqueza de conhecimento. As últimas meia horinha nossa, tu sabe que elas têm ficado um pouco longas às vezes, né? Mas o pessoal fica ali, é firme, né? Gosta dessa... Acho que gosta da informação, né? O importante, sempre eu digo, é o foco na informação, né? Esse tipo de conversa não é uma palestra que o cara fica ali seguindo uma rotina e vai dando aquele sono, né? Não, é uma conversa mesmo. Então, entra aqui, são as perguntas, né? São muito direcionadas direto no foco do problema, né? Não existe uma pseudo-enrolação, né? Eu vou falar um pouquinho sobre troca-troca da Cravil. Tá? Então, a Cravil hoje, me dei imagens, estou vendo as imagens ali agora, a equipe de produção aqui da Rede Globo colocou. Então, a Cravil está com o troca-troca liberado, então procure as filiais da Cravil. Hoje são mais de 25 híbridos que a Cravil tem. Todos os híbridos são avaliados e passados pelas extensões, pelo polo, pelo departamento, pelos coordenadores, tá? A grande maioria dos materiais já são consolidados na região. É lógico, nós vamos ter alguns materiais que esse ano a gente tem que readequar o posicionamento em virtude da cigarrinha, mas são materiais altamente adaptados e produtivos na nossa região, já são consolidados, né? É importante sempre falar, né, que nós vamos manter aquilo que o Neymar falou, um padrão de posicionamento de híbrido ponta a ponta. As 4 empresas que nós temos hoje, né, as 2 Bayer, que é a Agroceres e Decalb, e Forseed e Brevante, então são as empresas parceiras junto conosco, né? Eles também estão alinhados com a Cravil para ter esse discurso, a hora que for visitar o produtor, em posicionar o controle de cigarrinha, né? Então tem que ter, uma união de esforços em prol, né, a um produto final, que é o milho, produzindo lá, né, lá na safra, lá, o produtor contente com a produção, né, podendo comercializar também na Cravil, entregar o milho, e se sentir satisfeito. Então, esse eu acho que é o objetivo, tá? O objetivo é esse. Todo trabalho que é desenvolvido sempre é para gerar informações daqui. Então, todos os materiais que estão ali, às vezes as empresas levam 1, 2 anos para, né, testar materiais dentro da Cravil e depois colocar eles no campo. Acho que esse é o diferencial hoje que a Cravil tem fazendo. Então, o troca-troca de milho, alguns materiais não estão no troca, né, mas é muito poucos, geralmente são materiais que são exclusivos, lançamentos, mas 95% dos materiais estão no troca. Procure uma filial da Cravil, já fala com o técnico, né, vai ter que pegar a documentação na Epagre, para quê? Para ir reservando. Porque alguns materiais não têm muito volume. Então, eu sou fã daquele híbrido, daqui a pouco a chance, durante a safra acabar, né? Daqui a pouco, se tem um plantio muito grande a nível do Brasil, aumenta um pouco, né? As empresas começam a faltar materiais. Então, é importante antecipar. Te antecipa que já está garantido o seu. Gentil, vamos chamar o Leandro, né? Já estamos, que hora é? Ai, meu Deus, passou da hora. Chamar o Leandro para a tela, né? São várias as perguntas, né? Várias as perguntas que ficaram, né? A gente vai tentar identificar aí, na medida do possível, de onde são, né, as perguntas que fizeram. Possivelmente a gente, nas redes sociais da Cravil, a gente tenta fazer posicionamento a respeito dessas perguntas para tentar dar a resposta a todos, né? Claro, sempre quando fala nome comercial de produtos, a gente procurou hoje, né, não ter esse posicionamento, né, porque são tantos produtos que podem ser trabalhados, né, então a gente procurou não trabalhar. Mas aí, gente, queremos, né, a Cravil, agradecer ao Leandro, né, que ficou aí 1h30 com a gente, né, com mais de 400 produtores, né, passando informações, né, de muita valia, né, não só produtores, mas nós da equipe Cravil,
né, nós, equipe Cravil, aí toda sintonizada com o mesmo propósito, né, e agradecer em nome aí, né, do presidente seu Harry, que fez a abertura desse encontro de hoje, né, em nome de todos os associados, né, em nome da agricultura da região, né, de atuação da Cravil, agradecer a você, Leandro, né, em seu nome toda a diretoria, né, e a empresa aí, a EPAGRE. Eu que agradeço, Neymar, o presidente Harry aí pela oportunidade. Foi muito bom interagir com vocês. A gente também, nesse contexto desse problema aqui na região sul, nós temos também muito mais dúvida do que respostas. Vamos aprendendo ao longo das próximas safras o melhor posicionamento aplicável a cada um dos cantos de Santa Catarina. Nós temos uma diversidade muito grande em termos de clima, de paisagem, de condição socioeconômica dos nossos agricultores, e a gente espera que esse problema seja reduzido nas próximas safras, especialmente pela maior injeção de informação e de conhecimento nas nossas lavouras, nem tanto pela utilização de mais insumos, mas simplesmente pela maior racionalização, pela maior uso de informação dentro do nosso manejo. E aí um ponto fundamental é a busca dessa informação junto com as equipes técnicas, seja da Cravil, seja das empresas públicas, né, de assistência técnica aí, que todos estão dentro de uma sinergia para reduzir esse problema, reduzir o impacto na economia de Santa Catarina e termos maiores produtividades e maior oferta desse cereal que é tão importante para toda a cadeia agroindustrial que sustenta Santa Catarina. Leandro, eu acho que as palavras do Neymar já cabem para toda a Cravil, então, muito obrigado, desculpa alguma brincadeira, eu acho que a ideia é um pouco de dinamismo. Eu vou tentar achar aqui uma forma de você receber o arroz pérola aí, para você poder fazer um risoto aí especial, tá? Não podemos mandar o risoto, mas o arroz a gente pode mandar, né? Então, eu quero só agradecer também, agradecer ao público, acho que a ideia do projeto é essa, é sempre levar a informação mais sucinta e que criar pontes, né, eu acho que da pesquisa e da extensão e nós também no campo, tá? Então, agradeço, Leandro, muito obrigado em nome da Cravil, obrigado a todos os produtores que estão conosco essa noite, vamos ter mais lives para frente aí para estar conversando. Um abraço a todos, Neymar. De minha parte, acho que agora você faz o encerramento aí, Leandro, muito obrigado, um abraço a todos. Quem faz o encerramento é o Tobias aí, né, passando aí, ó, né, um vídeo com algumas imagens, né, a respeito do que é a Cravil, né, 50 anos, tá, Leandro, 50 anos, agora em maio, completou 50 anos, isso é meio século de vida, né, e a Cravil está aí graças a quem? Graças aos produtores, e temos que lutar para esses produtores continuarem, né, tendo condições de produzir. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até breve. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança.